Deuteronômio 28 fala sobre bênçãos e maldições. Para quem seriam as bênçãos? As bênçãos seriam para aqueles que obedecessem a Deus, que ouvissem a voz do Senhor, que tivessem o cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Então seriam alcançados pelas bênçãos do Senhor. E para quem seriam as maldições? Para todos aqueles que não ouvissem a voz do Senhor e não guardassem perfeitamente seus mandamentos. Isto lançou Israel em um grande dilema, já que nenhum homem pode se justificar perante Deus pelas suas obras. Eu creio que Israel era abençoado não porque tinha obediência perfeita, mas por causa de seu sistema sacrificial, pelo sangue derramado. Não vejo outra forma. Quando nós pensamos que as bênçãos, elas são para o justo, o obediente, isso pode trazer desânimo para o nosso coração. Porque, como diz a Bíblia, não há um justo sequer. Você pode pensar que é uma boa pessoa, que é justa, porque faz algumas obras boas, mas quando você é levado ou levada perante o padrão de exigência divino, você fica muito aquém, o que te desqualifica para as bênçãos. Por isso Jesus, como disse Paulo em Gálatas 3, teve que nos resgatar da maldição da lei. E o fez, tornando-se maldição por nós ao ser pendurado em um madeiro. A Bíblia diz em Levítico que todo homem pendurado em uma cruz, em um madeiro, era maldito. E ele teve que morrer não apedrejado ou de alguma outra forma, mas pendurado em um madeiro para tornar-se maldição, resgatando-nos dessa forma da maldição que havia sobre nós. A maldição de não guardar os mandamentos de Deus de forma perfeita. Só Jesus guardou perfeitamente, tanto exteriormente como interiormente, os mandamentos do Senhor. Existem 14 versículos neste capítulo 28 de Deuteronômio que falam sobre bênçãos e 54 versículos que falam sobre maldição. 40 a mais. E isto porque Deus quer que você saiba daquilo que Ele te resgatou. Vou dar alguns exemplos apenas porque é muito extenso, você pode ler. E ler não com angústia, com medo, mas ler os castigos pela desobediência, as maldições, a lista de maldições, com muita alegria e gratidão no coração, porque destas coisas
Jesus te resgatou. Por exemplo, no versículo 29 diz: e apalparás ao meio-dia como o cego apalpa na escuridade, e não prosperarás nos teus caminhos. Então, a falta de prosperidade é uma maldição. Mas detalhe, você que é crente em Jesus, você que crê nele com todo o seu coração, desta maldição Jesus te resgatou. Você tem direito a prosperar na tua alma, como disse João, prosperar espiritualmente, prosperar financeiramente, porque Jesus te resgatou da maldição de não prosperar em nenhum de teus caminhos. Diz: somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desta terrível maldição, Jesus te resgatou. Verso 30 diz: desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Adultério, mais uma maldição, da qual Jesus te resgatou. Isso quer dizer que você tem que firmar nestas promessas e dizer: Senhor, eu não aceito a falta de prosperidade na minha vida. Se você tiver problemas conjugais em seu relacionamento, você pode se firmar nesta promessa, você que é um crente, e dizer: eu não aceito nenhuma traição na minha vida, infidelidade conjugal, porque o Senhor me resgatou de toda a maldição, inclui o adultério. Verso 32 diz: teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos o verão, e após deles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. 41 diz: filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Mais uma maldição. Quer dizer, outras pessoas terão influência sobre teus filhos. Outras pessoas terão poder sobre teus filhos. Você não terá influência nenhuma. O que você fala não tem peso para ele, para ela. Eles serão levados cativos de diversos espíritos, de vícios. As más companhias terão mais poder do que você, mais influência. Tudo isso é maldição da lei. Maldição que recai sobre a humanidade por não satisfazer o alto padrão de exigência divina. Mas você não deve aceitar se estas coisas estão acontecendo em sua vida. Creia no Senhor Jesus com todo o seu coração, porque Ele te resgatou destas maldições. Você tem que dizer: eu não aceito isto, porque Jesus me resgatou destas terríveis maldições. Onde está isso? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Jesus se fez maldição por você. Então, Senhor, eu estou debaixo da tua bênção. E debaixo da tua bênção eu tenho influência sobre os meus filhos, as minhas filhas. A tua bênção traz fidelidade conjugal. A tua bênção traz prosperidade para os meus caminhos, um jugo suave e um fardo leve. Eu me baseio na obediência de Cristo, não na minha própria obediência. A minha obediência não é a base. A obediência de Cristo é a base, e a minha fé nisso, na obediência dele, é a base para que eu seja abençoado.
A minha obediência é fruto da fé. Não estou descartando a obediência, mas ela não é a base. Mas a obediência existe porque ela é a prova de que a minha fé é verdadeira, é genuína, é uma fé viva e não morta. Firme nas promessas de Deus, creia nas bênçãos de Deus, não aceite nenhum tipo de maldições, leia o capítulo 28 de Deuteronômio e veja o que Deus prometeu e do que Deus te livrou.